Tudo que interessa a Deus interessa ao diabo. Eu disse isso para vocês anteriormente e eu quero explicar por quê. Existem oposições espirituais e interesses espirituais numa eleição. Como eu falei anteriormente, em Romanos 13, 1 a 7, Paulo fala que a autoridade ela é constituída por Deus, ou seja, o princípio de autoridade. Foi Deus que instituiu. Então, tudo que o diabo quer é fazer com que isso seja bagunçado, desinstituído. Ou seja, se o diabo levar a humanidade a quebrar esse princípio, a não andar em conformidade com esse princípio, ele bagunça o sistema. A maior causa desse caos moral, social e espiritual que estamos vivendo no mundo é porque estamos vivendo uma crise em torno dessa temática, na sociedade, na igreja e na família. E isso reflete no sistema de governo, isso reflete no meio político. Mesmo nós fazendo parte de um processo democrático, por exemplo, aqui no Brasil, a eleição é por voto, cada pessoa vai lá e secretamente escolhe o seu candidato preferido, nós sabemos que há um envolvimento também espiritual nisso. Por quê? Porque se Deus criou o homem para governar, e o propósito original de Deus era que ele governasse sobre a criação em justiça, e o mundo, através da queda do homem, passou a sofrer o império do mal, sofrer maldições, e como disse João, ele jaz no maligno. Então, uma ação política ou resultado de um momento político ou de um momento eleitoral impacta, sim, espiritualmente na vida das pessoas. Tem impacto, sim, também na sua realidade espiritual. Há interferência, há resultados espirituais. Lá em Provérbios, capítulo 29, versículo 2, a Bíblia diz, olha só, quando o justo governa, o povo é feliz. Mas quando o ímpio governa, coloca muita taxa, coloca muito imposto sobre o povo e oprime o povo sofre, o povo padece, não há alegria, não há satisfação. É por isso que Provérbios 29, 2 deixa claro, se o justo governar, o povo vai ser feliz. Você vê como que há sim interesse espiritual numa eleição e na função de um governo, que o apóstolo Paulo, ele ensina Timóteo a ensinar a igreja a agir espiritualmente sobre isso. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 2, ele diz que deve-se orar pelos governantes, deve-se orar por aqueles que estão em função e cargos de eminência, ou seja, exercendo poder público, para que o povo tenha paz, para que a gente possa viver uma vida tranquila. Qual a preocupação de Paulo em pedir para Timóteo, em 1 Timóteo 2, 1 a 2, ensinar a igreja a orar pelos governantes? A preocupação é que quando um governante ele se deixa levar pelo mal, ele se corrompe, ele se perverte, ele vai conduzir o povo à ruína, a nação à ruína, a cidade à ruína, ele vai atrair maldições, ele vai atrair consequências, porque tudo que o homem planta, ele colhe. Se eu estou numa posição de governo e eu governar de forma errada um país, uma cidade ou qualquer outra situação que eu estiver nessa posição, eu vou conduzir o meu povo à mesma experiência que eu. Então você vai ver em toda a trajetória da humanidade, quando houveram reis justos, o povo foi abençoado. Mas quando houveram homens que levaram a nação para a idolatria, para a promiscuidade, para a libertinagem moral, eles atraíram maldições sobre o seu povo, a sua terra, né? Há um exemplo bíblico, por exemplo, de Nínive. Nínive estava tomada por imoralidade, tomada por pecados que desagradavam a Deus. Deus estava disposto a destruir Nínive. Deus enviou o profeta Jonas, ele prega. A Bíblia diz que a mensagem de Jonas chegou ao rei, o rei proclamou um jejum. Um governante tomou uma atitude espiritual, um governante se arrependeu, um governante entendeu que precisava entregar a cidade, o seu território, o seu povo nas mãos de Deus. E ele proclamou um jejum, ele determinou que nem animal, nem criança, nem velho, nem ninguém comesse ou bebesse por um período de tempo. Proclamou um jejum, o povo fez o jejum e a Bíblia diz que chegou diante de Deus o jejum deles, a ação deles, e Deus se arrependeu do mal que faria. Então veja que sim, há interesse de Deus ou interesse espiritual sim numa eleição. Agora, se há interesse de Deus, se
Isso impacta no mundo espiritual positivamente, também negativamente, também o diabo se interessa. Então, se você acha que o diabo não está preocupado, não está interessado que governantes malignos, maus, reinem e governem, você está muito equivocado. E eles só reinam e governam por causa da omissão da igreja, por causa da omissão do cristão. Se nós somos um país cristão, se tivermos consciência política, participarmos da sociedade, faremos a diferença. Jesus disse o que em Mateus? A meu e teu respeito, no Sermão da Montanha. Vocês têm que ser sal e luz. O sal é jogado aonde, gente? Eu vou fazer aqui uma alusão ao que Jesus estava falando sobre ser sal da terra. Ele disse, vós sois o sal da terra. Eu sei que muita gente nunca parou para analisar isso. Mas o povo judeu, quando saiu do Egito, caminhou pelo deserto muitos anos, eles montavam acampamentos em alguns lugares e territórios. E eles não tinham um sistema de tratamento de esgoto como temos hoje, certo? Imagine milhares de pessoas tendo que fazer suas necessidades fisiológicas próximo à sua própria tenda. Imagine essas milhares, centenas de milhares, estamos falando aí de quase 1,5 milhão de pessoas, tá? Tendo que fazer necessidades fisiológicas próximo ao seu acampamento. Como que ia ficar a questão do odor e a questão da contaminação do solo? Então o judeu, ele andava com um sactel, com um pacotinho de sal, que ele tinha que, após fazer as suas necessidades fisiológicas num certo ponto do acampamento, ele tinha que jogar sobre aquelas fezes para que, de alguma forma, ela pudesse matar as bactérias, né, tratar e evitar a contaminação do solo e evitar também aquele odor desagradável sobre aquela região. Então, quando Jesus está falando que a igreja, que o cristão é o sal da terra, ele está dizendo que nós somos os responsáveis para ser os descontaminadores do nosso solo, que nós somos os responsáveis de preservar e fazer com que a nossa terra ela possa ser sarada. Porque as fezes que a humanidade tem feito e lançado na terra tem fedido as narinas de Deus. O pecado da humanidade tem sido desagradável. Cabe ao cristão ser esse denominador, esse agente diferenciador da situação, agindo na terra com justiça, sabe? Então esse sal da terra que sou eu e você, que somos os cristãos, por meio das nossas ações, o que ele diz na sequência lá? Não é por meio de um pensamento positivo, não é por meio de uma boa vontade, ele diz assim resplandeça a vossa luz, por meio do quê? Das vossas boas obras. Então eu estou sendo sal na terra, quando por meio das minhas boas obras eu equiparo esse mal que quer reinar, eu venho com o bem e eu submeto o mal abaixo do bem de Deus. É muito bonito eu orar ao Pai Nosso e falar, venha o teu reino. Eu não trago o reino de Deus com as minhas ações. Eu não trago o reino de Deus com a minha participação efetiva nessa terra. E querido, politicamente necessário que a igreja haja. A igreja como? A igreja instituição, denominação, com voto de cabresto, dizendo em quem você tem que votar, e negociando cargo, e indicando cargo. Não, não é disso que estamos falando. É de cristãos autênticos, como eu falei agora há pouco de José de Arimateia, homem digno, honrado, discípulo de Jesus, agindo para o propósito para o qual foi levantado. Assim como nós temos médicos vocacionados na igreja, policiais vocacionados na igreja, enfermeiros, eletricistas, encanadores, pedreiros, artistas, cantores, músicos, nós temos políticos vocacionados. Sim, nós temos pessoas que têm o coração ardendo para fazer o bem, para mover coisas boas e positivas. Pessoas que podem ir na ação de governo, pessoas que podem ser delegados, pessoas que podem ser promotores de justiça, juízes, policiais, agentes federais, e pessoas que podem ser vereadores, deputados, senadores, governadores e presidentes. Por que não? Sendo sal da terra. E, qual a sequência do texto? Luz do mundo. Aonde você estiver, Jesus disse, você é posto sob um ponto de observação. Você é visto. O que isso quer dizer? Você passa a ser referência. Você passa a ser influência, você passa a ser aquele que lança luz ao pecado, que traz entendimento sobre a verdade e aponta para quem? Para Cristo, querido. Então seja lá, na política, na polícia, na saúde, aonde for, ou no altar, o cristão tem que ser cristão. Ele tem que ser o que ele foi chamado para ser. Então, por favor, em nome de Jesus, entenda isso.